Fala aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Movimento uniformemente variado. Já tivemos aí aula 1, aceleração escalar média, aula 2, equação horária da velocidade, aula 3, equação horária dos espaços. Já fizemos todas essas demonstrações dessas aulas que eu falei para você aqui. E hoje a aula 4, né, fechando aí o movimento uniformemente variado com Evangelista Torricelli, um dos discípulos de Galileu, em 1608. Muito incomodado com toda a equação falar de tempo, ele criou uma equaçãozinha matemática aí que tirou o tempo e assim facilita nossas contas aí quando a gente for resolver alguma questão. Se você não assistiu ainda nenhuma dessas aulas, vou deixar no final do vídeo uma playlist com todas essas aulas. Você vai lá e assiste porque é uma sequência, né? Uma coisa depende da outra, tá certo? Mas se você já assistiu todas elas, fica à vontade e vem comigo. Vamos iniciar colocando todas essas equações dessas aulas que eu já falei, né? Então, na aula 1 foi a aceleração escalar média, que é dada por variação de velocidade pela variação do tempo, né? Essa foi nossa primeira aula dentro do movimento uniformemente variado. Dessa equação aqui, a gente criou uma equação chamada equação horária da velocidade, que foi nossa aula 2 também, né? E foi também demonstrada aqui. E depois a gente teve também a demonstração de equação horária dos espaços através de gráfico, né? Então, todas elas foram demonstradas aqui como elas foram criadas, tá certo? E hoje a gente vai falar aí de Evangelista Torricelli, né? Como eu falei para vocês, esse cara era um discípulo de Galileu, né? E você percebe realmente que na física a gente usa muito essa palavra tempo, tempo, tempo. E ele arranjou uma maneira de, hoje a gente vai eliminar esse tempo. Quer dizer, eu tenho 3 equações aqui. Todas elas eu vou precisar do tempo. E se eu tiver uma questão que não tiver o tempo? Eu vou ter que fazer 2 cálculos? Não, vamos criar uma fórmula aí que você joga direto nela, se for o caso, se der certo. Aí você vai o quê? Vai economizar tempo, né? Vai cortar caminho, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar demonstrar aqui, provavelmente o que ele fez, ou a gente pelo menos imagina que foi isso que ele fez. Vou tentar ir pelo caminho mais rápido também. Vamos tentar ganhar tempo aqui. Pode nem falar em tempo, né? Então, da equação 2, eu vou partir da equação 2, porque, pelo que eu vejo, foi a maneira mais rápida que eu encontrei foi usando a equação da velocidade, a equação 2. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho de matemática aqui, ó. Na matemática diz o seguinte, ó. Eu tenho um termo aqui, se eu multiplicar por um valor qualquer e pegar esse outro termo aqui, também multiplicar pelo mesmo valor, eu não vou alterar a minha equação. Por exemplo, se eu multiplicar aqui por 3 e esse termo aqui também, eu multiplicar todos por 3, o meu resultado não vai se alterar. Então é isso que eu vou fazer. Mas eu não vou multiplicar, eu vou elevar todo mundo aqui ao quadrado, né? A velocidade final ao quadrado, depois V0 mais A vezes T também vou elevar ao quadrado, as duas, ó. Quer dizer, eu fazendo isso, eu não estou alterando a minha equação, eu não modifiquei em nada ela, né? Agora, vou repetir isso aqui, vai ficar V ao quadrado, né? Velocidade final ao quadrado, e aqui eu vou resolver o produto notável. É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar dessa forma, né? Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a velocidade inicial vezes a aceleração vezes o tempo, né? Que isso aqui é o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, ó. Então, feito isso, ó, aqui eu vou repetir, né? Esse aqui também eu não vou mais mexer com ele, né? Velocidade inicial. Então, esse termo aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, pegar a aceleração, que tem nos dois termos, e vou colocar em evidência junto com o 2, ó. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou repetir a primeira, velocidade inicial eu vou repetir e colocar ele aqui em evidência, né? Ó. Ou seja, quando eu coloco em evidência, eu pego esse termo e divido por esse, né? Então, o resultado vai ser o que está aqui, ó. Se eu fizer o contrário, se eu pegar esse valor e multiplicar por esse, eu volto para cá, ó. Então, não alterei isso aqui, ó. Então, vou colocar esse 2 aqui dividindo, por quê? Porque quando eu pegar esse termo 2A e multiplicar com esse termo aqui, vai ficar 2 aceleração ao quadrado, tempo ao quadrado. Então, esse 2 que está aqui, eu corto com esse, ó. Porque aí eu volto para cá, ó. Eu não alterei esse valor. Eu usei desse artifício, né, de dividir aqui por 2, para eliminar meu 2, para quando eu voltar para cá eu não alterar esse valor. Agora observa isso, ó. Esse valor aqui, ó. A gente observando esse valor é justamente a minha equação horária dos espaços, ó. Velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Então esse termo aqui, agora eu vou substituir pelo meu ΔS, né?
que dá justamente a equação horária dos espaços. Está aqui ela, ó, né? Então, vou repetir tudo isso aqui e esse valor vou trocar por ΔS, né? Então, vai ficar a velocidade final ao quadrado mais velocidade inicial também ao quadrado, 2 vezes a aceleração, e esse termo todinho é o meu ΔS, né? Então, essa é a equação de Torricelli, né? Ele conseguiu fazer uma maneira aí que você não vai precisar usar algumas questões, lógico, né? Você não vai ter a necessidade de usar tempo. Porque se você tiver uma questão que não te dá o tempo e pede uma velocidade, pede uma aceleração, você vai ter que usar duas fórmulas, né? Ou a segunda ou a terceira aqui. Mas, em alguns casos, eu posso usar apenas a equação de Torricelli. Vamos resolver aqui uma questão. Então, aqui, Universidade Federal do Maranhão, que diz o seguinte, ó. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração escalar do ponto material em metros por segundo ao quadrado vale, né? Então, aqui, partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero, né? Percorre 12 metros, variação de espaço. E está animado de uma velocidade escalar de... Então, aqui a minha velocidade final é 6 metros por segundo. E ele quer a aceleração. Vamos tirar esses dados aí, ó. Se ele partir do repouso, a velocidade inicial é zero, a variação de espaço é 12 metros e a velocidade final é 6 metros por segundo. Vamos calcular a aceleração. Então, você nota que na questão, ó, ele não faz referência ao tempo, né? Não fala nada de tempo. Caso eu não tivesse essa equação aqui, né, de Torricelli, eu ia ter que calcular primeiro o tempo para depois eu calcular a aceleração. Provavelmente eu ia ter que fazer 2 cálculos, né? Então, vamos jogar na nossa fórmula, né, equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes variação de espaço, né? Jogando aí na fórmula, eu tenho 6 ao quadrado, 0 ao quadrado, 2 vezes a aceleração, vezes 12. Né? Vou eliminar o zero, né? 0 ao quadrado vai dar zero. Então vai ficar 6 ao quadrado dá 36 e 24A, né? 24 vezes a aceleração. Vamos dividir todo mundo por 24, né? Ou, como alguns dizem aí, né? Vamos jogar o 24 para o outro lado dividindo, né? Então minha aceleração vai ser 36 dividido por 24, né? Então vou ter uma aceleração aí de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o nosso valor. Item correto, item B, né? Então, a questão às vezes se torna muito mais fácil, né? Quando eu tenho uma opção de fazer ela direto, sem ter que ir usando duas fórmulas, né? Mas não esquece, movimento uniformemente variado é essa forma da aceleração, da velocidade, né, aqui do espaço. E essa aqui é uma alternativa para você cortar caminho, ganhar tempo. Enquanto o cara queria tirar o tempo, a gente quer ganhar tempo, né? Então, espero que você tenha entendido. Até a próxima.